Na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou a falar na aula passada, dos sistemas de coordenadas, certo? Então, nessa aula a gente vai entender um pouquinho como o sistema de coordenadas cartesiano ele vai ser levado para o torno CNC, tá? Então, nesse desenho que a gente vê na apresentação, a gente vê dois eixos, tá? O eixo X e Z, que são os eixos que vamos trabalhar no torno CNC, beleza? Então, é o seguinte, a gente vai utilizar duas informações para localizar nossos pontos no espaço da nossa máquina. Essas informações são essas coordenadas, a coordenada X, que vai ser a coordenada do diâmetro, e a coordenada Z, referente ao eixo longitudinal, que vai estar relacionado ao comprimento que a gente deseja se deslocar nesse eixo, certo? Então, sempre o nosso deslocamento a gente vai considerar que vai acontecer no plano XZ, certo? Então, sempre lembrar que são coordenadas de X e de Z. Então, se a gente observar nesse nosso desenho, a gente tem uma perspectiva isométrica do nosso torno, né, com a nossa torre traseira por trás da máquina. E aí, se a gente observar, tiver uma visão de cima da máquina, a gente vai considerar nosso eixo X transversal e nosso eixo Z longitudinal. Tá? Então, uma coisa importante que a gente precisa entender também é a questão do posicionamento da nossa torre. Tá? Nossa torre, o local onde vai estar fixada a nossa ferramenta, ela pode ser dianteira, como pode ser visto aqui no nosso primeiro desenho, ou pode ser traseira, como pode ser visto no nosso segundo desenho. Então, a torre dianteira, como a gente observa, fica na dianteira da máquina, e a torre traseira fica na traseira da máquina. Isso é importante para que a gente possa localizar a direção aqui, o sentido no nosso eixo X, tá? O nosso eixo Z, ele sempre vai estar nesse sentido que a gente observa na figura, tanto para a torre dianteira como para a torre traseira, certo? Ele é no eixo, na direção do eixo árvore da máquina, certo? No eixo aqui da nossa peça, onde vai estar fixada a nossa peça. Sempre será dessa forma. Já o eixo X, ele vai ter a posição dependendo de onde a nossa torre esteja. Como a gente vê na primeira figura, ó, a direção aqui do sentido do eixo X, ele vai ser para fora da máquina, tá? Nesse sentido aqui. E na torre traseira ele vai ser numa diagonal aqui, né, subindo. O que a gente precisa entender para posicionar esse Z, esse eixo X? A forma mais fácil que eu considero para a gente entender, uma das formas mais fáceis, né, é que a gente observe sempre onde está a peça e o sentido positivo do nosso eixo, tanto do Z como do X, ele vai ser aquele onde a gente vai estar se afastando da peça. Então, nesse caso aqui, a gente vai se afastar da peça, nossa ferramenta vai se afastar da peça nesse sentido aqui, para trás, tá? Então, por isso que a gente localiza aqui o sentido positivo nesse sentido. Já na torre traseira, a mesma coisa. Eu vou pensar, minha ferramenta está aqui. Eu tenho que orientá-la para se afastar da máquina. E essa orientação vai ser o meu sentido positivo. Então, nesse caso aqui, ó, o sentido positivo vai ser esse, onde ela vai se afastar da máquina. Mesma coisa para o Z, tá? Mas no caso do Z, ele sempre vai ser esse sentido aqui, sempre se afastará da máquina nesse sentido, tanto para a torre dianteira como para a torre traseira, certo? Então, dependendo do torno que vocês venham a trabalhar, tá? Dependendo do problema que a gente venha a resolver, a gente vai ter que considerar
os eixos nas direções e sentidos aqui corretos, como vocês observam na figura. À medida que a gente for trabalhando, isso vai ficando mais claro. Beleza? Aqui a mesma situação, torre dianteira e torre traseira, para a gente entender, certo? Uma outra forma da gente fazer essa localização, esse posicionamento dos eixos com os sentidos aqui, de onde as setas vão estar, para onde vão estar apontando, é a gente pensar que a ferramenta ela vai ter que estar no quadrante onde meus eixos vão estar apontando aqui, certo? No caso, nessa torre dianteira seria esse primeiro quadrante. Vamos imaginar que as setas elas vão tem que estar abraçando nossa ferramenta. Costumo pensar assim. Então, tanto nessa primeira situação aqui da torre dianteira, como para a torre traseira, as setas, ó, elas vão estar sempre abraçando a minha ferramenta. E aí fica mais fácil. Uma informação que eu reforço para vocês, sempre pensem que o sentido positivo vai ser aquele onde a ferramenta vai se afastar. Então, nesse caso também é a mesma coisa, a ferramenta se afasta da peça nesse sentido em X e nesse sentido em Z. Na torre traseira a ferramenta se afasta da peça nesse sentido em Z e nesse sentido em X. E aí você vai ter já a localização dos seus eixos de forma correta, certo? O nosso torno, ele vai ter um espaço a ser percorrido, tá? E ele vai ter alguns pontos importantes que a gente precisa entender, tá? Esses pontos foram pontos convencionados que vão servir para a gente ter algumas referências no interior da nossa máquina. Um dos primeiros pontos que a gente costuma estudar é o zero máquina. Tá? O zero máquina ele é uma informação, um ponto localizado na máquina que ele é localizado pelo fabricante. Então, o fabricante ele determina um ponto, que vai ser o zero máquina, seria a origem das origens. Tá? A partir dela é que a gente vai ter todas as outras origens e referências da nossa máquina. É escolhido pelo fabricante, certo? Existe um ponto que é a referência da nossa máquina, tá? Que é aquele ponto para onde a gente vai levar nossa ferramenta, nossa torre, tá? Para que no início, antes de tudo, de toda a programação, de toda a usinagem, a gente faça o zeramento dessas informações. A gente leva a nossa ferramenta até esse ponto de referência da máquina. A máquina ela faz o zeramento de seus sensores, tá? Faz a relação com o ponto, com essa origem, com o zero máquina, e a partir daí é como se a máquina se situasse. Opa, eu estou na minha referência, e a partir desse referenciamento que eu fiz, agora eu posso me deslocar com segurança dentro da minha máquina, certo? E um outro ponto, que aí é onde o programador vai ter que fazer uma escolha correta, vai ter que conhecer bem esse ponto, é o zero peça. O zero peça, ele é um ponto onde a gente escolhe a origem do nosso sistema. Então, esse zero peça aqui, que eu escolho, e geralmente a gente vai ter duas situações de escolha, ou na face da peça, ou no encosto das castanhas, tá? A gente determina a origem do sistema, aquele nosso 00, que vimos nas coordenadas, nos sistemas de coordenadas. E a partir dele é que a gente vai fazer todo o levantamento das nossas coordenadas, do perfil da nossa peça, tá? Então, o zero máquina, o fabricante determina. A referência é um ponto onde sempre a gente vai ter que trabalhar para levar nossa máquina, para a gente ter uma localização inicial nesse espaço. E depois, o programador ele precisa determinar esse zero peça.
que é a origem do nosso sistema, tá? É a partir dele que a gente vai fazer o levantamento de todas essas informações. O zero peça, ele é uma alternativa que torna o nosso trabalho muito mais fácil. Como a gente vai ter a peça com as dimensões aqui pré-determinadas, o material bruto, a gente pode simplesmente, a partir da face, por exemplo, estabelecer que é o nosso 00 e a partir do nosso desenho a gente realiza o levantamento dessas coordenadas, beleza? À medida que a gente for trabalhando, que for realizando alguns exercícios, for fazendo alguns exercícios, exemplos, aí vocês vão entender bem isso aí, tá? Então, aqui mais uma imagem que reforça o que a gente falou, tá? Então, imagine aqui que a torre é onde fica a nossa ferramenta e essa torre ela tem um espaço aqui. Imagine que esse retângulo é o espaço de trabalho, onde ela pode trabalhar, todo o espaço que é permitido, né, que a máquina alcance. Então, eu tenho todo esse valor para ser deslocado em Z e tenho todo esse valor para ser deslocado em X, certo? Então aqui a gente já tem a localização dos nossos eixos. Nosso eixo Z ele é nessa direção do meu eixo árvore, longitudinal, e meu eixo X relacionado ao diâmetro da peça é nesse sentido aqui, transversal, tá? Então, por exemplo, minha peça está fixada aqui, meu zero máquina, ele está lá num ponto. Meu ponto de referência, ele está aqui, tá? Então, a partir desse ponto eu posso me deslocar pela máquina, tá? E esse ponto aqui é o meu ponto sobre a minha torre de ferramenta, que a gente se baseia nele para se deslocar no espaço, certo? E aqui eu tenho o meu zero peça. Nesse caso está na face. Tá? Então, com esses pontos, todos esses pontos, eu tenho como me deslocar sobre esse espaço. Tá? Então, nesse sistema, a origem, o sistema que a gente vai utilizar, na verdade, a maior parte desses levantamentos de coordenadas vai ser baseado nas coordenadas absolutas, tá? Então a gente vai fazer um exercício hoje sobre coordenadas absolutas. Então a origem, como a gente viu, ela vai ser estabelecida em função da peça a ser executada, e a gente pode determinar a origem sendo aqui no encosto das castanhas ou no fundo da peça, né, como está aqui, o x0 e o z0, ou na face. Então eu costumo trabalhar mais com a origem aqui no x0 e z0. E a gente vai ver as duas situações, claro, né? Mas a gente, quando for realizar a programação em si, vamos trabalhar com essa segunda situação. E a partir desse zeramento aqui que a gente vai fazer, com a escolha da origem do nosso sistema, a gente vai ver que fica muito mais fácil realizar o deslocamento para os pontos que forem necessários durante a usinagem. Então, um exemplo para a gente mostrar aqui como isso pode ser feito. Então, imaginem aqui que eu tenha essa peça aqui, um eixo escalonado, tá? Com diferentes seções de diâmetros diferentes. Observem que o meu zero peça, nesse problema, ele já está determinado aqui, ele está no fundo da peça. Então, vamos imaginar, nessa situação, aqui, que nossa ferramenta é uma ferramenta, a localização da torre é uma torre traseira. Tá? Imaginem que aqui é o nosso torno, com a peça fixada, que o operador está aqui. Então, a torre ela vai estar aqui. Por que ela vai estar aqui? Porque observem que meu eixo X está para cá, no sentido positivo, né? E o meu eixo Z para cá, para a direita.
Então, minha torre vai estar aqui, porque a ferramenta, o sentido positivo vai ser sempre aquele onde a ferramenta vai se afastar. Então, sentido positivo, se minha ferramenta é traseira, ela vai se afastar justamente para cima, como está aqui o sentido de X. E vai se afastar da peça para a direita, como está em Z. Tá? E também eu posso pensar daquela forma que eu falei. Ó. As setas, elas tendem a abraçar a minha ferramenta nessa localização. Então, a ferramenta deve estar aqui, torre traseira. Beleza? Uma vez observado isso, a gente já viu que o zero peça está no fundo da minha peça. Beleza? Então, a origem do sistema está aqui, ó, minhas coordenadas. Lembrando que meu eixo X está relacionado às medidas de diâmetro da peça. Ó. Todas essas medidas são medidas de diâmetro, então, ok. E o meu eixo Z está relacionado ao comprimento das minhas medidas. Né? Está no eixo longitudinal. Visto isso, eu vou fazer o levantamento das coordenadas. Tá? Minhas coordenadas absolutas, como a gente vê na tabela. Então, imaginem que minha ferramenta está nesse ponto e vai para o ponto 1. Que ponto é esse, o ponto 1? Basta eu observar a minha origem e observar quais as coordenadas em X e em Z. Então, se eu observar aqui, em X, qual a coordenada dela em X, desse ponto 1? Observamos que é 0. Eu não tenho nada, né? Aqui, ó, é o próprio 0. E em Z? Em Z a gente vê que é 60. Então, ó, as coordenadas do ponto 1 é 0 em X e 60 em Z. O ponto 2 está aqui. Então, eu vou observar. Beleza, ponto 2, vamos lá. Em X. Aí você pode pensar, opa, em X, ó, tá aqui. 10. Só que para as coordenadas do torno CNC, os valores de X vão ser no diâmetro, tá? Então, aqui se observar, ó, 10 é a distância daqui para cá, que é o raio. Mas como a gente precisa colocar no diâmetro, esse valor vai ser 20. 20 em X, tá? Então, 20 em X, coloco aqui. E ele não mudou nada aqui, né? Continua em 60. Então, 20 em X e 60 em Z. O ponto P3, ele vai estar também em 20, né? Olhando o diâmetro é 20. E agora não mais 60, ele vai estar no 40. Então, 40 aqui em Z. O ponto P4, eu vou olhar a coordenada aqui em X, vamos lá. Em X aqui é 20, mas no diâmetro vai ser 40. Então, coloco 40 e observo aqui quanto é que ele está em Z. Também está no 40 em Z. Olhando o ponto P5, eu vejo que em X ele continua tendo 40 no diâmetro, né? Ó, aqui é 20, mas no diâmetro é 40. E em Z ele está no ponto 20. Então, vai ser 40 em X, em Z vai ser 20. Passando para o ponto P6, ó, basta eu olhar aqui. P6 em X, quanto é que tem aqui na coordenada? X vai ser, ele tem 30 aqui, então no diâmetro vai ser 60. Então, 60 em X e 20 em Z. No P7, finalizando aqui nossa peça, ó, eu tenho 30 aqui no raio, né? Então, no diâmetro eu tenho 60. 60 no diâmetro, que é essa medida aqui do diâmetro da minha peça. 60 em X. E aqui, ó, é o 0. Então, 0 em Z. Então, o que que a gente vê de interessante aqui, de importante, para a gente fixar a ideia? A ideia aqui é que uma vez que eu faço a escolha do meu zero peça, da origem do meu sistema, seja aqui ou aqui,
eu posso determinar qualquer ponto no espaço, inclusive os pontos do perfil da minha peça. Então, por exemplo, se aqui eu desejasse fazer um deslocamento sobre esse perfil, então eu sei como me deslocar sobre ele, uma vez que eu tenho todos os pontos necessários a partir dessa origem, como a gente determinou. Então, por exemplo, se eu determinasse que minha ferramenta viesse para o ponto P1, ela viria para o ponto x0, z60. Então, viria para cá. Se eu quisesse mandar ela para o ponto P2, ela viria para o ponto x20 e z60. Ponto P3, x20, z40. Ponto P4, x40, z40. E assim sucessivamente a minha ferramenta iria se deslocando sobre esse perfil. Logicamente que a gente vai entender como isso é feito com a programação, mas as coordenadas são fundamentais para a gente fazer essa usinagem, deslocar a nossa ferramenta, entender como é feito esse deslocamento, considerando, nesse primeiro caso, que as coordenadas que trabalhamos foram as coordenadas absolutas, que a gente vai ver que é a mais utilizada. E as incrementais também podem ser utilizadas, mas em situações mais específicas. Tá? Então, essa é uma situação onde o zero peça foi escolhido no final aqui da minha peça. Poderia ter escolhido aqui, e aí, se a escolha fosse feita aqui, minhas coordenadas iriam mudar. Tá? Então, a gente vai ver exemplos, e no próximo vídeo eu vou trazer um exercício mostrando as duas situações, tá? Das coordenadas absolutas, incrementais em uma peça no torneamento, tá? Então a gente fica por aqui na aula de hoje, espero que vocês tenham compreendido. E na próxima aula a gente traz alguns exemplos para praticar um pouco desse conteúdo já visto, tá ok? Então bons estudos e até o próximo vídeo.